Olá, boa noite. Vamos chegando. Hoje confabulando com André Neves. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Olá. Uma noite muito especial por aqui. Teremos o privilégio de conversar com o André Neves, essa pessoa querida. Ah, já está por aqui. Olá, Espaço Saber, seja bem-vinda, Elisandra, Ângela, Aninha, Luana. Se alguém só sinalizar pra mim se tá me ouvindo ok, que aí eu chamo o André, que eu já vi que ele tá por aqui. Ah, não promete nada e vai entregar tudo, Silvia? Só você. André, eu vou te mandar um convite, então, que aí a gente começa oficialmente. Vou te mandar aqui. Vou aceitar, na verdade. Zanandra tá aí também, Pietra. Olá, Ei, querido, tudo bem? tudo ótimo, que alegria. Que bom tê-lo aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que acho que ficou um pouco alto, agora ficar melhor. Perfeito. E aí, André, tudo bem com você? Ah, tudo ótimo. Aqui o clima tá gostoso, apesar de ser frio, mas tá tranquilo. É, experimentando agora, né, os livros novos que começam a encontrar seus leitores, a descobrir caminhos, então é uma alegria. Para mim é sempre surpresa. Fazer Ai, livros já é uma surpresa, né? que lindo. André, eu fiquei pensando assim, né, para nossa conversa de hoje. Primeiro, mesmo que a gente sabe que aqui estaremos, a gente tem aquela bolha algorítmica, né, Aham. das pessoas que me seguem, que te seguem, das pessoas que comungam dos mesmos ideais que a gente, mas eu fiquei pensando em como te apresentar, para deixar aqui nos registros, né? E sempre bate aquela coisa assim, pelo menos comigo, né? Quando eu gosto muito quando eu gosto muito de alguma pessoa, é quando eu me vejo em mais dificuldade de falar sobre essa Ah, pessoa. E aí eu recorri a você mesmo para falar de você. Então eu fui, resgatei aqui, tá até meio bagunçado aqui no meu fundo, eu tentei dar um truque para ninguém ver, os seus livros que eu tenho e aquelas mini bios que você tem, né, que coloca nos livros. E aí eu preparei só uma apresentaçãozinha para a gente ter uma coisa formal e depois a gente ok. segue nas paixões, tudo bem? Então, ó, pessoal, André Neves rega com cuidado imagens e palavras para revelar a beleza delicada das emoções que deveriam florescer em todas as relações afetivas. Seus textos têm caráter sensível e poético, com imagens particulares e criativas, para provocar uma explosão de cores na imaginação, no coração e na vida de todos os leitores. Seus livros promovem o vendaval de imaginação que embaralham a fantasia. Neste tempo atribulado com tantas coisas, o sonho pode deixar a vida mais doce. André Neves é assim, cheio de faces, cores e sabores, e nos torna doces como mel na boca e riso de criança. Sua imaginação é como água que escorre pelos recôncavos de nossas almas, inunda os corações e nos transborda em estado de poesia. Nossa, que lindo! Você vai ter que me mandar esse escrito, porque agora, quando me pedirem, eu vou mandar isso. Porque quando as pessoas buscam coisa na internet, às vezes saem coisas muito toscas. Muito lindo, muito poético. Obrigado, Helder. Eu que te agradeço, você é incrível. André, e aí, assim, né? Pensando aqui para nossa confabulação, e nesse marco seu de 30 anos de carreira, primeiro, né? Que é incrível, você comemorando 30 anos, mas o presente é nosso, né? Assim, Olha, porque temos. Helder, eu quero dizer primeiro que poucas pessoas sabem disso. Só quem acompanha mesmo a minha carreira. Porque
Eu não estou fazendo nenhum alarde, não estou fazendo comemorações, não estou divulgando nada sobre essa relação do tempo, né? Mas realmente são 30 anos e 30 anos é, que me deixam com muito orgulho, 30 anos de muita alegria com a leitura. Isso, e eu queria começar perguntando para você, antes de nós falarmos dos livros atuais, eu queria justamente perguntar isso para você. Quando você faz esse processo, né, de olhar para trás, assim, de ver esse percurso que você percorreu e quem te acompanha, vendo, fazendo um paralelo entre as suas primeiras obras e vendo hoje as obras que você tem, ao mesmo tempo como que elas diferem, mas elas dialogam. Então eu queria saber de você, assim, porque o que eu sinto olhando para suas obras é assim, me faz muito olhar para dentro de mim, sabe? Para meio que ressignificar o meu olhar para o mundo, para a poesia do dia a dia, né? E aí eu queria ouvir de você isso, fazendo essas relações que você tem com suas obras, suas ilustrações, seja aqueles livros de autoria integral sua ou as parcerias, assim, como que é esse processo hoje, até chegar nesse ponto que nós temos hoje, mamãe apaixonada e papai apaixonado. Como que é para você, assim, André Neves, por dentro mesmo, fazer esse retrospecto? Helder, nossa, suas perguntas são sempre muito instigantes, são perguntas sempre renovadoras diante daquilo que eu sempre me disponho a responder pelas curiosidades, mas é muito pontual isso, as questões que você coloca. É, hoje, cada vez mais, Helder, eu me reconheço como um artista e um artista preocupado comigo mesmo, com o meu interno, com as minhas mudanças. A arte ela não para nunca e no olhar do artista ela está sempre se renovando. Ela se renova pela uma insatisfação constante que os artistas têm. E essa insatisfação, às vezes as pessoas possam enxergar como uma melhoria da obra, mas não é uma melhoria da obra, é uma melhoria do pensamento do artista diante a sua vivência no contemporâneo, no que ele está vivendo hoje. Eu tenho refeito alguns livros, algumas pessoas conhecem, algumas pessoas sabem dessas mudanças, algumas descobrem na medida da leitura ou na medida de pesquisa sobre mim, e é algo muito tocante para o meu pensamento criativo pegar os meus próprios livros e reconstruir, porque o nosso pensamento muda, eu vejo a vida de outra forma, eu aprendi a dialogar com as artes que eu mais tenho proximidade hoje de uma outra forma, é uma reconstrução. A arte também muda no sentido contemporâneo da existência e por mais que eu queira deixar alguns livros como estão, eu tenho certeza que quando eu os pego e eu leio novamente, eu sinto uma vontade de reeditá-los. Eu tenho livros que são muito antigos e que eles estão saindo da editora agora, de alguns editoriais antigos. E eles não estão saindo por conta do que eles representam. É porque eu acho que dentro do mercado editorial também, Helder, alguns livros eles pedem a força de existência dentro daquela editora. E aí eu posso pegá-los novamente e reconstruir a história deles em outro editorial, que tem um outro campo, tem um outro alcance. E mesmo eu pegando esses livros, mesmo esses livros tendo sido premiados com prêmios importantes, com prêmios dos melhores do país, eu sinto uma vontade de reconstruir. E as pessoas falam, algumas, que eu estou mexendo dentro da minha história artística. Mas eu sou um artista contemporâneo e eu sou um artista que refaço. Eu refaço no sentido que a minha obra não está dentro de um museu. A minha obra vai ser refeita porque ela é uma obra impressa, ela muda. E se eu tenho a oportunidade de criar algo melhor, que vai me transformar e assim sentir essa transformação no leitor,
isso para mim é o suficiente. Eu acho que é um respeito a mim como artista e um respeito também aos leitores, independente se eles vão gostar da edição original ou de outra edição. Isso é uma construção minha para que eu possa me sentir um artista feliz no futuro, é, sempre com outro olhar. Nossa, e isso é muito forte, né, André? E é muito forte, muito potente, porque é você compreendendo a sua própria travessia, né? Essa travessia artística, vamos dizer assim, da sua jornada de vida mesmo, né? Que se entrelaça aí o pessoal e profissional nesse sentido do olhar do que você produz. E para mim, isso é muito bonito também, porque eu até virei aqui quando você estava falando que só para exemplificar para o pessoal que está vendo aqui, o que veio, que eu consegui pegar mais rápido aqui, ó. Nós tínhamos o menino Chuva na Rua do Sol E se e o transformou. colecionador de chuvas. Então, é o André, os dois são André, né? Os dois são André Neves, e nesse processo de reconstrução própria. Isso é muito bonito, porque eu creio, eu vejo isso como um olhar tão sensível seu, né? E tão nos permitindo conhecer um outro lado seu mesmo, de que tá tudo bem olhar, tá tudo bem ressignificar, tá tudo bem a gente fazer isso, porque nós precisamos fazer isso, né, para seguir em frente também na vida. Nada é completamente finito, nós estamos em constante processo, e isso é muito bonito de ver depois materializado assim, é muito bonito mesmo. E eu não tenho medo de ressignificar completamente a minha própria arte. Porque, ao contrário de outros livros, Helder, ao contrário, por exemplo, da caligrafia da Dona Sofia, eu mudei algo que era substancial nela. No caso do Colecionador de Chuvas, eu mudei tudo. O título do livro era outro. A história era outra, completamente diferente. Mas hoje, eles não fazem sentido de existir juntos. É, porque é um processo criativo. Hoje, Helder, com tantos estudos e com tantas possibilidades maravilhosas que temos dentro do campo da formação dos profissionais que trabalham com livros e livros para a infância, eu acredito que eu venho ainda de uma geração que não tinha todo esse todas essas oportunidades que tem hoje. E talvez alguns livros meus eu coloco o Colecionador de Chuvas ou o Antigo Menino do Chuva na Rua do Sol nesse ponto de ser talvez um esboço do que eu queria ter feito hoje. E o que eu fiz hoje é o Colecionador de Chuvas. Talvez pela minha falta de experiência, talvez pela minha falta de coragem de não dizer não a um trabalho ou da possibilidade apenas de publicar, eu tenha feito esse livro no passado. Mas para mim ele era para ter saído quando saiu, no momento que foi publicado como O Colecionador de Chuvas. Que bacana. André, e pegando isso que você nos trouxe, né, do olhar, do olhar do editorial, desses processos de recursos mesmo, de conhecimentos, de estudos, e aí chegando aqui no Mamãe Apaixonada e Papai Apaixonado com a editora Joaquina, que é de pessoas que a gente tanto gosta, tanto admira, né? Márcia, Mariana, Júlia, que tem já essa proposta, pelo menos, né? A gente consegue compreender isso com os lançamentos, com as publicações agora que a editora chegou ao mercado, com um olhar muito particular para esse respeito às infâncias de uma maneira muito própria, né? Com muita poesia. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para gente o, a primeira vez que eu mediei o livro foi sábado. Eu não tinha lido ainda eles em voz alta. Eu levei para a escola, eu estou num percurso de Ricardo Azevedo com as crianças. Aí eu só levei para elas manusearem, mas a mediação própria eu ainda não fiz com elas, eu fiz numa formação que eu estou dando com um grupo de educadores. E foi incrível, né? Se desse a formação, teria sido só sobre os livros. E aí eu queria ouvir de você isso. Como que é hoje como que foi chegar hoje nessa publicação com uma casa editorial com um olhar completamente diferente do que a gente vê assim, para o mercado, uma coisa de muito respeito mesmo às infâncias e ao trabalho dos artistas, né? Porque um livro está mais belo do que o outro, assim, da Joaquina, e chegar no Mamãe Apaixonada e Papai Apaixonado.
Bom, como eu estou falando com um público amplo, apesar de ser na nossa bolha, é preciso dizer que a editora Joaquim é uma editora nova, mas é uma editora que nós sabemos, nós que trabalhamos com livros, é uma editora que já vem com uma expertise muito grande, uma expertise no mercado editorial e no mercado editorial geral. O geral que eu quero dizer é um mercado no sentido de publicação, edição, distribuição, divulgação, toda esse perímetro que o livro alcança para poder existir. Então, para mim, foi um trabalho feito com muita segurança. Assim, é um trabalho que eu me sentia seguro, porque eu dialogo com a editora pessoa física mesmo, a editora que se chama Márcia, não a editora Joaquina, de uma forma muito aberta, de uma forma muito do diálogo, de um processo de trabalho com muitas interrogações. Essas interrogações são levantadas por ela, levantadas por mim e por leituras amplas do livro, e que faz o livro crescer de diferentes formas, assim, tanto no meu imaginário quanto na possibilidade de eu me reconstruir também como artista, porque é o que eu tenho buscado em cada livro. E trabalhar na construção de dois livros que eles dialogam entre si e que eles podem ser juntos, podem ser lidos independentes, que existem os personagens principais que estão na capa do livro, que são a criança com os pais, mas dentro também ter personagens que se ligam em tempos de existência diferentes, porque isso era um conflito na mamãe. Os personagens aparecem crianças, no papai os personagens são adultos. Isso tudo é uma construção muito mágica em termos de narrativa. E isso só é possível quando a gente tem um editor junto que levanta questões de possibilidades, porque como eu crio palavra e crio imagem, às vezes tudo pode parecer muito resolvido dentro das minhas percepções criativas, mas o olhar do editor tem um feeling muito grande de como aquilo é visto pelo outro. A minha criação é muito livre até um certo ponto. E nesse sentido, o trabalho com a editora Joaquina foi um trabalho muito prazeroso, como foram os outros também, junto com a Márcia, em outro editorial, em outros editoriais. Incrível, incrível. E nossa, e aí você chegou num ponto que, falando dos livros em si, né? Que eu devo dizer que vai ser o que você vai ouvir muito, eu acho, né? Todo mundo fazendo essa relação com o título apaixonado, mas são livros apaixonantes mesmo. E com tantas camadas, André, que eu fiquei assim, caraca, gente, não dá pra mim, assim, o cara é incrível demais. E o que me pegou, uma figura, se eu fosse para eu elencar assim, uma coisa que me que me pegou ali nessa confluência entre os dois livros é o tio Esmeraldo, sabe? Eu fiquei Hum. pensando nessa figura tão afetiva, capaz de instigar, inspirar as pessoas à volta, né? Desde a infância, o crescimento ali que a gente acompanha no livro da Mamãe Apaixonada, e a figura que tem da relação afetiva por ser também uma relação familiar com o irmão. Eu fiquei pensando, é, teve uma pessoa que disparou a criação dessa personagem, do tio Esmeraldo, ou você encontrou meio que uma forma, não, seria uma maneira de ter ali esse diálogo entre as narrativas? Porque eu queria falar muito, mas eu também não quero estragar a experiência de quem ainda não conheceu o livro Meu, por completo. o tio Esmeralda ele é uma surpresa dentro do livro porque ele vem para fazer a costura do casamento. Do casamento que eu quero dizer, do casamento dos dois livros e do casamento que aconteceu em certo momento dos personagens, da mãe e do pai. O tio Esmeralda é o responsável por eles se conhecerem. Isso fica muito claro dentro do livro, e isso fica muito claro que eles tiveram um processo de vivência por anos.
né? Todos se conheceram quando criança e todos se conheceram quando adulto. Tem uma cena no livro quando as crianças estão correndo no Mamãe, que eles são todos pequenos, que o pai aparece com as mesmas cores de roupa e com chapéu, e que ele gosta de usar chapéu. E então o pai também está presente. No livro adulto, ele só reconhece a mãe como esposa já numa festa, né? Porque são adultos. E é Uhum. como se o tio fizesse essa ligação dos dois. O tio ele acaba sendo muito importante e o tio ele dá para mim as ferramentas que eu preciso para criar uma história é, com uma narrativa que não aparece para o leitor, com uma narrativa de construção para mim. Essa relação do tempo, essa relação poética, essa relação contemporânea dentro de um livro, contemporânea que eu digo através do tio Esmeralda, eu consigo falar sobre coisas que eu acho importante falar hoje. É, então ele faz essa ligação que talvez os outros personagens não conseguiriam fazer. Então é um personagem muito bonito. Engraçado que chega um ponto na construção do livro que nós estávamos tão envolvidos, eu e a Márcia, a editora Joaquina, ainda é uma editora muito pequena, então são 3 pessoas no núcleo, então a maior parte da parte criativa foi com a Márcia, que nós brincávamos, né? Márcia, vamos fazer, vamos criar tio apaixonado, preguiça apaixonada, Estela apaixonada, os outros personagens que estão dentro do Aham. livro, porque era muito legal. E hoje eu me dou conta que o legal não era, a gente não falava isso no sentido de criar, porque isso não entra no meu pensamento, mas era a forma que nós brincávamos de construção de toda essa história de vida que tem dentro do livro e que não aparece, e que nós sentíamos isso ao descobrir os personagens. Então, essas coisas a gente vai percebendo no livro depois, com as leituras, quando o livro vai acontecendo, né? No início é tudo muito diferente, né? O livro, acredito que eu sou um autor que eu entrego o livro na porta da gráfica, porque até lá eu posso fazer qualquer mudança. Nossa, e sabe, isso que você falou dos personagens, que me pegou muito isso mesmo. Eu quis trazer essa figura do tio Esmeralda por isso, porque é, é um texto que ele é tão sutil, mas ao mesmo tempo ele nos pega com tanta força, e as ilustrações, e vem, pelo menos na leitura, na minha leitura, na leitura que eu fiz, né? E depois também discutido com o pessoal no sábado, como que essa história das outras personagens, essa história de vida vem muito marcada. Por isso que eu fiquei assim, cara, são muitas camadas no livro mesmo. E quando você traz esse esse estabelecimento de uma rede de apoio, vamos dizer assim, né? Pegando um termo que é usado hoje, da rede de apoio, que eles têm ali de uma relação desde a infância, a gente vê que é um grupo de amigos que parece que perdura, né? Essa amizade até a vida Uhum. adulta, e como que esses ideais e essas ideias de luta, de batalha por questões de direitos, mesmo questões, principalmente as mais alguma coisa, principalmente as mais importantes que você traz das ideias, que é apaixonada pelas ideias e principalmente as mais E eu trago importantes, eles e como como se fosse uma passeata, né? Eles estão como se estivessem isso, lutando pelos seus direitos. isso é muito bonito, isso é muito forte, e todas as nuances que tem ali na ilustração. E um outro ponto que eu queria trazer para você, para conversar com você, para te ouvir, é essa questão de que, pelo menos me parece, que você sabe que às vezes eu dou uns devaneios nas minhas leituras, assim. Esse transbordamento assim da aquarela, das cores mesmo, né? Que tem hora que elas invadem a página, né? E isso para mim me pegou nesse transbordamento afetivo, sabe? Das relações, da construção ali entre a criança, pai, mãe, essas outras personagens e essas outras narrativas é, que permeiam a história deles, assim, né? E aí eu queria ouvir de você essa questão, indo para sua ilustração, porque no sábado uma pessoa falou até assim, nossa,
ao mesmo tempo que não tem nada. Alguma coisa assim, né? Eu acho que ela tá até aqui, Luana. Ao mesmo tempo que não tem nada a ver com o André Neves, é a cara do André Neves. E aí ela ficou elaborando, né? Que no final a gente discutindo é que os personagens parecem que são mais fluidos, mais lânguidos, assim. Aí eles até falaram, tem, ó, o nariz tá ali, mas agora com uma outra nuance. E aí eu queria ouvir isso de você também, se todo esse processo que a gente conversou antes, né? De ressignificação, de olhar para a própria obra, de entender-se, eu até notei que você falou de reconhecer-se, de se respeitar enquanto artista, se culmina nisso ou se é muito também da narrativa específica dessas duas obras, né? Eu me empolgo, André, você sabe, Não, desculpa. tá ótimo. As perguntas são muito instigantes e talvez esclareça o pensamento criativo nas pessoas que estão me ouvindo. Cada livro, ele para mim, ele tem uma vida própria. Cada livro, para mim, ele me instiga a fazer algo próprio para ele. Eu me incomodo bastante com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu faço e com aquilo que eu já sei que eu vou me incomodar no futuro. Que é não me repetir, sabe, Helder? É impressionante, porque eu tenho praticamente quase 200 livros ilustrados. Se eu parar para pensar, Helder, isso é um volume muito grande de arte feita, arte que eu digo, artes originais. E eu tenho uma sensação, às vezes, que me perturba de eu repetir certas coisas. Às vezes o movimento, às vezes o desenho de uma casa, às vezes o desenho de um ângulo. Mudar isso tudo é um exercício para mim que me faz ter paixão pelo que eu estou fazendo, de renovar aquilo que eu estou fazendo. Eu não sou um ilustrador, um artista visual. Eu gosto de dizer isso, das tintas aguadas, eu tenho muita dificuldade. Eu gosto das tintas com massa, eu gosto de volume. Mas eu estou trabalhando com pouco texto, eu estou trabalhando com um mediador que vai lidar com vários leitores, mas com leitores menores. O livro precisa ser mais limpo, o livro precisa ter uma fluidez. E essa vivência toda dentro do livro, de personagens, de histórias, de possibilidades narrativas que não aparecem, devem estar muito limpas para que os leitores possam descobrir. E eu estou vivendo agora um momento com muita cor. As pessoas precisam entender que os artistas vivem aquilo que eles olham. E eu mudei de casa, eu saí do Rio Grande do Sul e estou morando em Florianópolis. Apesar de ser frio, não é a mesma coisa. As pessoas estão reclamando lá que está muito frio. Aqui eu estou de camisa curta, tá um calor, um frio gostoso. E a cor, a vida, a vivacidade, isso tem mudado nos últimos livros. E esses livros não pedem silêncio de cor. Esses livros, para mim, eles pedem explosão de cores. Eu poderia ter usado menos cores, mas não era o que o livro me pedia. Então, experimentar isso tudo é que talvez me renove a cada livro. É muito importante para mim, Helder, as pessoas falarem isso. Nossa, não parece o André, mas é um André diferente. Porque tem certas coisas que me incomodam. Algumas pessoas têm dizendo, nossa, o André está mais fluido. Nossa, o seu nariz já não é o mesmo nariz, mas mudou muito desde quando era, sei lá, Sebastiana Severina, desde o início. E eu digo assim, claro, e vai mudar mais, porque eu não quero ser um artista que eu vou morrer com a obra com o mesmo nariz desenhado. Eu quero que as pessoas me reconheçam no nariz, mas que ele possa ter mudança. E eu estou usando o nariz como exemplo, mas na arte por inteira, né? Assim, eu estou procurando melhorar muito, Helder, muito, muito mesmo, tanto nos livros que eu faço, quanto naquilo que eu escrevo. Eu tenho me preocupado cada vez mais, tanto com a palavra quanto com a imagem, é, fazendo aquilo que eu posso dentro do campo gráfico que eu conheço, que eu tenho conhecimento,
para poder me sentir feliz ao criar um novo livro. Que lindo, André. E eu sinto assim, como alguém apaixonado por você e pela sua obra, né, que esse transbordamento de cores assim fica muito vivo para a gente quando está lendo, né? Essa questão de ver o texto, de ler o texto, de sentir os não ditos, assim, eu tenho muito feito essa reflexão assim nesse ano do não lugar que a gente habita, sabe, dentro de nós mesmos, assim, que vai havendo confluência de referências, de leituras, de diálogos que a gente tem com outros, e de silêncios também que a gente tem, né? E como que a gente consegue perceber isso muito na sua obra, em sua obra como um todo, né? E trazendo aqui o Mamãe Apaixonada e Papai Apaixonado, eu vejo que essa escolha, eu estava até relendo hoje os dois livros juntos, assim, virando uma página de cada vez os dois juntos, sabe? Um em cima do outro, Eu para acho que poder ver. você não teve a oportunidade ainda de conversar sobre, ouvir conversas sobre o livro, porque ainda não aconteceram de uma forma muito ampla. Mas, Helder, chegou, adorei saber que você fez essa leitura, porque houve um momento no livro. Eu sou um ilustrador, um autor que eu começo a fazer o livro pela capa, né? A maior parte dos ilustradores me dizem que fazem o livro inteiro e, por último, fazem a capa. Eu começo o livro pela sequência de leitura mesmo. É capa, o livro já está pronto no boneco e na minha imaginação. Então, eu começo o livro na sequência. E esses livros eu comecei da mesma forma. Eu comecei com uma mãe, só que eu me perturbei no meio do caminho porque eu estava sentindo que os livros não dialogavam. Então eu recomecei os livros fazendo os dois sistematicamente. Eu fazia a capa da mãe e fazia a capa do pai. Fazia a primeira guarda da mãe, fazia a primeira guarda do pai. E assim foi até o momento que eu não consegui. Mas aí esse momento surgiu mais ao final do livro e eu dei continuidade, ainda com os dois juntos, mas um com mais velocidade e outro não. Tanto que eu entreguei os dois livros juntos, assim, os dois livros eles talvez algumas imagens chegaram primeiro do que o outro, que eu não recordo mais, mas eles chegaram muito próximos. As pessoas precisam entender que o livro ele já é pré-construído. E isso é algo que me perturba muito hoje, essa pré-construção do livro. Porque, Helder, talvez as pessoas não sabem, né? Mas eu gosto de falar isso. Você e a Silvia Fortes que estão aqui são primeiros leitores meus de alguns títulos. Desses dois não, mas são de alguns títulos meus. Primeiro leitor são aquelas primeiras pessoas que chegam a ler alguma obra que ainda não foi publicada, alguma coisa que ainda não virou livro, é um esqueleto de tudo. E Helder, você sabe que tem livros meus que eu te passei leitura, sei lá, deve fazer anos, e que esses livros ainda, ainda não saíram. E isso tem me perturbado bastante, porque eu entrego ao editor um boneco. E o próprio boneco, quando chega o tempo de fazer o livro, o próprio boneco, quando retorna para mim, ele já se transformou em outra coisa. Então eu fico muito confuso. Um dos livros que você leu, que é A Bel e as Estrelas, eu acho que você vai tomar um susto, porque talvez não tenha sido nada daquilo que você leu e tudo se transformou. Então, assim, para mim hoje, até o próprio fazer da estrutura do boneco, que é isso aqui, ó, para quem não sabe, é um conflito, porque quando volta, já é uma outra história no meu imaginário. Ah, aqui Que estão os bacana. dois, olha, talvez para quem tem curiosidade, ó, são os primeiros esboços, os primeiros Bem desenhos. recentes, né? Mas já tem toda a concepção ó, do que vai ser o livro, tem mudanças também no texto, mas a concepção visual já é determinada aí. A Silvia tinha até citado aqui, quando estava falando dessa coisa
te reconhecer ao mesmo tempo falar assim, nossa, mas não é o André Neves, mas ao mesmo tempo é tudo André Neves, do livro Lá Fora, que houve que a personagem não é nenhuma pessoa, né? É o camaleão, então, mas que a gente vê muito a sua marca também ali Isso é da incrível, sua por isso que eu falo narrativa. assim, as pessoas perguntam, hoje muitas pessoas falam, talvez você que estuda literatura, você deve escutar muito isso, que é o estilo, que o ilustrador tem que descobrir um estilo próprio. E isso que é um. Eu acho que o estilo tem tanto a ver com a essência, sabe, Helder? É, é uma construção, talvez, da prática criativa. Não é propriamente a preocupação em criar algo que que as pessoas identifiquem como seu. Eu acho que isso surge na medida que a gente começa a construir as nossas essências, né? Isso é uma construção artística também. Nossa, que lindo. E, André, pensando na personagem da criança, aqui do Mamãe Apaixonada e Papai Apaixonado, eu fiquei pensando, gente, como que deve ser, né? Que é o que a gente deseja para as crianças, né? Crescer cercada de tanto amor, de tanto respeito. E eu me senti assim tão envolvido afetivamente com essa criança que a gente consegue ver ali, né, na guarda, e que tem toda a relação com o que vem na história, nas duas histórias, né? Eu tinha até anotado aqui na meu. Eu fiz um mini roteiro que eu botei semeaduras, mas para nesse semear, né? Semear um amor infinito, de cultivar esse amor, se permitir voar, assim. E eu gostei muito, assim, a gente que é apaixonado por livros, né? E eu trabalho em escola pública, né? O lugar que eu falo é de chão de escola pública. A gente sabe que tem N realidades diferentes e que muitas vezes essa relação afetiva com o livro a criança infelizmente não tem em casa, né? O único local talvez vai ser na escola. E eu gostei muito quando você traz aqui nas duas obras uma marca muito presente disso, que é no da mamãe mesmo quando a gente não sai de casa, nós viajamos, né? Que eles estão ali no processo de troca afetiva, de partilha literária e afetiva lendo, e com o papai também, quando o papai viaja, quando o papai sai, sempre que ele volta, ele traz alguma coisa e traz o livro com uma impressão assim de pipa e como que ele permite essa criança voar assim, ao mesmo tempo que ele se permite voar também, né, com a cabeça nas nuvens. Eu achei isso tão bonito. Eu fiquei pensando nisso assim, sabe? Nossa, como que é um olhar muito diferente, porque é um casal que tem ali a criança em comum, mas que, né, a gente entende que eles não estão mais juntos assim, né, totalmente, mas que isso não interfere na relação amorosa, nessa relação afetiva. E eu fiquei pensando nisso, como que ter contato com livros assim, né, não que a literatura tem que estar para serviço de algo, mas ter um contato com algo potente, bonito assim, como que vai ser transformador para essas crianças de, sabe, se permitirem voar com os livros. Isso é muito bonito, André. Olha, isso é muito interessante de você falar, porque realmente a gente, quando vai criar, a gente não pensa nesses, no sentido do que o livro vai construir, né? Ou então nesses caminhos que talvez sejam caminhos mais de um olhar pedagógico, do que o livro pode possibilitar enquanto leitura na escola, mas é o sentido de dos meus livros, sabe, Helder, da minha própria construção. Eu tenho consciência que eu tenho uma narrativa poética, ou seja na verbal, ou seja na visual. E essa costura, ela parte do princípio dessa linha tão, tão fina que é a percepção da vida de uma forma poética. Então, isso é muito pensado para poder na construção. E eu sei que essa construção é uma construção muito pessoal, porque não são todos os leitores que têm principalmente os leitores mediadores adultos, que têm esse olhar afiado como você tem para a imagem. Poxa, você já citou aí três, quatro coisas que eu digo, nossa, ele já percebeu isso tudo dentro do livro.
E eu sei, assim, eu sei que você tem um olhar afiado para isso, mas é trazer conforto naquilo que cada leitor alcança dentro do livro, é o que eu procuro. Que, que cada um tenha o conforto naquilo que alcança. E o que não alcança nesse momento vai alcançar depois. É por isso que a volta a alguns livros são necessárias, porque quando a gente não alcança tudo em um momento, esse livro fica e a gente retorna para ele em outro. Que lindo isso, né? E é isso mesmo, eu acho, né? O nosso olhar parte do repertório, né? Das experiências que a gente tem e daquilo que, ao mesmo tempo, é confortável e que conforta, né? Então, aqui, o livro, o livro confortante, exatamente isso. O livro confortante que me fez muito isso, porque eu fiquei, eu pensei na minha infância, para falar bem da verdade, na primeira leitura que eu fiz, eu também não tive pai, né? Assim, enfim, uma relação, uma relação com relações complexas. E aí eu fiquei pensando no meu crescimento, como que teria sido diferente, talvez, mas talvez eu não seria isso o professor que eu sou hoje, tem isso também, né? Que nós somos reflexo disso tudo, Hum. então não dá para ver no IC. Mas eu fiquei pensando nas crianças de hoje tendo essa oportunidade. Então isso vai ser muito bonito mesmo de acompanhar. Aliás, eu tenho que te mandar um beijo, um aluno meu. Eu sei que ele não vai estar aqui, mas se eu não falar, ele não vai me perdoar. É um aluno chamado Lucas, falou que ele te ama demais e você é incrível. Lucas, um beijão. Espero que você veja a live depois em outro momento. As crianças estão apaixonadas. Ó. Você e o Léo Cunha, eu acho, e agora é o Ricardo Azevedo, acho que tá o top 3 do ano, para o terceiro ano de 2025. E... Eu acho que isso que você tocou é muito importante. Os afetos que o livro desperta. É um livro que eu falo de família. É um livro, claro, eu estou falando sobre família, né? A família está nos títulos dos livros. Mas esse amor família, nós sabemos, eu compartilho disso, do mesmo sentimento que você. Eu também fui uma criança que cresceu sem pai presente, né? E então eu vim conhecer meu pai já adolescente, pelo menos nas minhas lembranças, é, com consciência, mas eu sempre tive tanto afeto de outros caminhos, ou seja, de mães, de tios, de vizinhos, de colegas, de amigos. Talvez esse livro seja reflexo de amigos. Eu tenho amigos que seguem comigo até hoje, desde a infância. Então é possível criar laços durante a vida inteira. Então, e essa é uma. então Desculpa, pode isso falar. talvez seja uma percepção para cada leitor, né? De perceber aonde estão os seus afetos, né? Aonde estão né, os afetos próximos, os que são longos, a preguiça, que é um sinal de afeto dentro do livro. Os animais sempre estiveram presentes na minha vida. Sim, Então, que lindo. Aqui, só mostrar para o pessoal. aí a preguiça tá com preguiça mesmo. Isso, e eu acho que esse é para mim, né, do plano geral aqui de papai apaixonado e mamãe apaixonada, eu me peguei muito nisso, nessa relação, na afetividade, no afeto de diversas maneiras que a gente tem aqui, é se afetar pelo afeto, né, aqui no caso, tem a questão familiar, tem a rede de apoio, eu até tinha, eu desmarquei aqui, a parte para mim que é uma das mais bonitas assim do livro, essa todo mundo ali junto, a mão dada, que é muito incrível, assim. E essas relações que a gente vai cultivando, né? Então, o que que nós temos plantado, o que que a gente tem semeado, né? Para tentar ir regar e cultivar ao longo da vida. E esse entrelaçar que você tinha falado antes da obra, né? De construir ela meio que simultânea, a gente consegue, pelo menos a gente faz essa percepção. Eu estava até comentando com o pessoal sábado, como que tem uma costura toda, desde. Gente, quem não viu o livro ainda me perdoa, mas tem umas coisas que eu preciso mostrar. Desde aqui, quando nós abrimos, né, a orelha aqui na guarda que tem as gotinhas, e a gente entende a paixão da mamãe,
por, por jardins, por primavera, pássaros. Aí vem o regador na folha de rosto, e depois lá no final a gente vê a criança também com uma carinha tão linda, assim, com o que está sendo regado, né, pela mãe, e ela florescendo aqui, e de uma maneira tão singela, olhando para a gente com uma cumplicidade tão grande. Eu senti, a gente sente olhando, que para mim foi muito isso a experiência, tem sido muito isso a experiência dos dois livros. Como que você tem regado na gente seus leitores, e não só esses leitores fiéis, assim, meio obcecados, tipo Silvia e eu, assim, mas em todos os leitores que têm contato com a sua narrativa. Eu dou o exemplo da minha própria turma. Minha turma, André, é uma turma muito difícil desse ano, muito difícil por N questões, né? Enfim, de realidade, de comportamentos, mas no literário, na hora do aconchego literário, na hora da discussão da literatura, o negócio brilha, o negócio flui, sabe? Então, Bom, aí é eu vejo que você nesse momento que é tem regado maravilhoso, na porque aí você gente. descansa. É nesse momento que é maravilhoso, porque aí você descansa, porque você gosta de ler, gosta de literatura, junta a turma toda e dá o meio tom a tudo. Exatamente isso. Tem sido literalmente o refrigério do ano, sabe? Esses Mas momentos. olha só, turmas que são assim, que eu nem gosto de dizer assim, turma trabalhosa, eu gosto de falar como uma professora daqui fala, turmas intensas, que é Ah. turmas intensas, trazem muitas coisas boas, né, para a construção Hum, do docente, né, de quem está ali com eles, mediando, e do próprio. Cada ano é um ano novo, né, Helder, uhum. dentro da sala de aula. Ainda mais você que tem uma, uma, uma exímil forma de lidar com a literatura contemporânea. Você não se repete, você se renova, você é um leitor crítico, você é um leitor que está atento a tudo, talvez muito mais atento na literatura para a infância do que eu. Acho que você está sempre lendo, sempre buscando, sempre se renovando a cada ano. Eu vejo isso porque eu te acompanho muito nas redes sociais e você passa muito da sua experiência leitora enquanto educador. Isso é muito bonito de ver. É muito. Eu sempre te indico para as pessoas, né? Olha, sigam o Helder. O Helder é um exemplo de educador leitor, que usa a leitura em sala de aula de uma forma bonita e de uma forma consciente, de uma forma estudada, que ele é um profissional que ele estuda, ele está atrás do que é contemporâneo, sem esquecer o que já foi feito. Então, você é um leitor exemplar, Ah, que isso, pá. um educador também, né? Obrigado, André. Que isso, você é muito querido. E aí, André, pensando aqui nesse. Estamos 10 minutos de 8 horas, nessa paixão que eu sinto por você e por sua obra. Eu queria ouvir de você pensando nos próximos 30 anos. É uma coisa bem Marília Gabriela, você me perdoe, mas para a gente pensar nesse diálogo, né? Que você falou desse processo de ressignificação, de reencontro consigo mesmo, de reconhecer-se, valorizar-se também, enquanto eu estou vendo os comentários, por isso que eu ri, desculpa, pessoal, também, enquanto E eu artista, né? acabo nem Essa olhando, potência eu sem óculos. essa potência criativa que você tem. O que que Olha, tô vendo. Vi aqui, ó, a dona Rogéria tá aqui, ó. Beijo grande para essa mãe maravilhosa. Ela tá aqui, mamãe apaixonada, essa daí é a própria. E você lembra que eu falei com você no dia que eu li os livros? Eu falei, tenho certeza que mamãe vai chorar. Foi batata, ela chorou mesmo. Ah, é? Ah, tô vendo aqui, ó. O que você, se você fosse elencar, né, uma coisa de desejo pessoal mesmo, para essa nova jornada que você tem, a gente espera aí muito, de muito em frente ainda com a sua obra, com a sua jornada literária de produção, de contatos com seus leitores mesmo. O que você espera? Você é incrível, né? A gente sabe, pessoas aqui apaixonadíssimas por você. A gente te ama, te admira muito. O que você, pessoa mesmo, pessoalmente, André Neves, se você fosse elencar coisas que você, as suas paixões vindouras, vamos dizer assim, para seguir se revigorando assim.
Ai, Helder, eu espero criar livros melhores. Eu espero poder trazer aquilo que eu tenho de mais de mais essência dentro de mim, talvez que eu ainda nem conheça, né? Nós não nos conhecemos por completo, mas eu sei que eu sou uma pessoa boa. Eu sei que eu sou um ser humano bom. E eu quero poder passar aquilo que eu sinto de bom em mim para os livros que eu faço. Eu quero mais tempo para ler. Cada vez eu tenho sentido mais necessidade de ler mais tempo de criação, mais tempo de pensamento, mais conflitos, porque os conflitos de criação para mim são essenciais, é o que me faz transbordar assim de passar por um processo maçante. Criar livros é um processo demorado para mim, é um processo cada vez mais pensado, cada vez mais mastigado, cada vez mais estudado, né? Então, que isso possa refletir lá na frente, para que me faça criar livros melhores, para que eu continue tendo esse olhar para o que eu fiz no passado, sem medo de refazer, de reconstruir coisas. A vida toda é uma reconstrução. Se é o que eu falo, se a minha obra é impressa, por que eu não posso reconstruí-las? Quando eu morrer, aí, infelizmente, é muito provável que tudo fique da forma que está, pelo menos o texto, porque visualmente eu concordo com qualquer pessoa que possa mudar no futuro. Mas até lá, ai, muita coisa vai acontecer. Que lindo, André. Você trouxe uma metáfora, uma analogia que eu gosto muito de usar também, que é isso, é se permitir inundar daquilo que a gente ama, né, para transbordar no que a gente faz e no que a gente acredita, assim, de vivência. Isso é muito bonito, porque a gente sente esse transbordar seu de vida, de alegria, de olhar para o mundo, assim, as suas cores, os seus textos, os seus jardins, as suas flores, tudo assim pega muito a gente. E não é daquela coisa da utopia, que eu acho que é isso que é. Tudo bem também a gente viver uma utopia, né, que às vezes é necessário, mas não é naquela de esperar viver naquele espaço porque é um espaço ideal, mas ele é um espaço real com um olhar de infância. Isso que eu acho muito bonito, assim. É um olhar com esse deslumbramento da infância que tem para as sutilezas poéticas do dia a dia. E eu creio que é isso que faz muito essas obras tocarem tanta gente, tantas crianças aí adultos e todo mundo, porque a gente se identifica nesse espaço que por vezes a gente acaba perdendo, né? Essa paixão de, como diria a Madalena Freire, a paixão de conhecer o mundo, Conhecer o mas mundo. esse olhar que a gente reencontra, às vezes que está ali um pouco embaçado, a gente reencontra isso na sua obra. Isso é muito bonito. É gratidão muito grande, assim, por você e pela sua obra. Daí eu acho que é a forma que eu me vejo também dentro dos livros. Eu já tentei por exercícios criativos, seguir outros caminhos, mas eu não consigo sair desse pensamento assim, dessa, dessa, dessa construção, desse olhar poético, desse sentido de que possa talvez né, de soltar a respiração ao ver uma imagem, ao ler um determinado trecho. Eu procuro fazer isso o tempo todo na minha criação. O tempo todo eu estou me construindo, eu estou experimentando, os livros cada vez mais passam por mil e uma versões para estarem prontos. Então é uma forma de eu estar presente de- dentro de mim e dentro do leitor. Que lindo. André, olha, queria te agradecer de coração por ter topado esse bate-papo, por continuar nos apaixonando, nos permitindo viver esse deslumbramento da infância.
Para quem ainda não conheceu, Mamãe Apaixonada aqui, ó. Mamãe Apaixonada, Papai Apaixonado, ambos escritos e ilustrados por André Neves, editora Joaquina, Márcia maravilhosa, Mariana maravilhosa, Júlia maravilhosa, pessoas queridas, apaixonadas por literatura e livros também. Eu te agradeço de E fazendo coração, livros André. Escuto. lindos. Eu que agradeço a você. Eu quero dizer que para mim é uma alegria estar contigo. Você é um leitor muito afiado, é um leitor é, exemplar, é um leitor desafiador para mim mesmo, como escritor, como autor. Por isso que eu acho lindo falar e dizer que você é meu primeiro leitor em alguns livros. Vem muito mais aí por aí, é porque agora eu não estou trabalhando, como eu falei assim, me perturba um pouco criar o livro antes. Então, olha, então vem muita coisa por aí, ó, mas agora eu faço assim, ó, isso é tudo projetos do futuro. Mas criar imagem mesmo é mais devagar. Então eu estou trabalhando o texto, então no futuro vai vir mais coisas para você colocar o seu olhar para mim, para me ajudar. E dizer que para mim é uma alegria vir falar também da Joaquina, falar dessa. Eu tive a oportunidade que eu não tive antes. Então, isso também é uma construção para mim como profissional do livro. Eu nunca vi uma editora surgir, eu nunca vi as preocupações editoriais, o segmento editorial como é que eu posso dizer? O segmento editorial, o segmento que eu digo, a construção editorial, o caminho editorial que essa editora quer seguir, as preocupações do que renovar, do que dar sentido, de sedimentar tudo que foi feito antes para replantar algo que possa surgir de novo. Isso foi para mim também algo espetacular dentro do processo do mamãe e do papai. Foi esse pensamento de uma construção editorial, né? Aonde eu vi desde o início e que pude ver todas as preocupações que, que me fazem não pensar em ser editor, por de ter uma editora, porque é muito trabalho, mas é gratificante, porque sem eles, sem os editores, eu também não existo. Bacana. André, amado, ó, um beijo. Queria também agradecer a todo mundo que ficou aqui. Muita gente perdidamente apaixonada por você, André. É uma pena que esses comentários não ficam salvos na live, assim. Mas você é uma inspiração para todo mundo e nos fortalece a seguir, assim. Muita Olha, gente loucamente apaixonada. eu sem óculos, eu não consegui ver ninguém. Agora que eu me aproximei ali, eu vi que ainda tá aqui. Acho que ficou parado porque eu não subi os comentários. Né? Já ficou a dona Rogéria aqui parada. Mas eu quero deixar um beijo grande para todo mundo. Eu sei que algumas pessoas que estão presentes aqui nesse momento são pessoas que já me conhecem, são pessoas que são meus leitores, são leitores que vieram através do tio Helder, são pessoas que vieram através dos seus incentivos literários, pessoas que passaram por aqui rapidamente, pessoas que, que eu sei que têm muito afeto por mim e que eu tenho afeto por essas pessoas. Então eu quero deixar um beijo grande para todos. Espero que todos possam é, sentir um pouco da sensibilidade que nós buscamos para colocar dentro desses livros. E são as sensibilidades que constroem afetos, como o que eu sinto por você, apesar de não te conhecer. A gente tem uma promessa de se A conhecer gente há precisa. anos. A gente, olha, a Silvia e o Helder são pessoas com muito carinho. Eu tenho que dizer assim, eu já convidei os dois para virem aqui para Floripa. É um convite que está de pé. Traga a dona Rogéria também. E vai ser uma alegria. Assim, eu tenho certeza que nosso encontro, quando encontrar os três então juntos, vai ser uma Nossa, festa. vai ser incrível. André, ó, beijo, Muito grande. obrigado, Beijo a obrigado a todo todos. mundo que ficou aqui. Bom feriado para todo mundo, né? Amanhã é feriado. Feriadão, vamos descansar, vamos ler muito e nos permitir apaixonar, gente, pela vida,
e seguindo em frente sempre. Ok? Beijão. Beijo.